Bom dia, pessoal. Passando a estudar agora os espelhos planos, tá bom? Então vamos lá, vamos ver essa parte de espelhos. Então, né, o espelho plano vai ser uma superfície altamente refletora, né? Normalmente ele vai ser uma superfície metálica depositado numa superfície do vidro. Então o vidro não é o espelho é um metal que foi depositado no vidro ou através de algum processo de vaporização de metal ou então promovendo uma reação química ali naquela superfície, tá? Seja como for, você pode ter duas situações. Uma, você tem aqui um ponto luminoso, ele em si emite luz que é refletida aqui pelo espelho. Então, se você está aqui olhando, parece que a luz saiu daqui de trás. Então, isso aqui vai ser um ponto objeto real, porque é vértice do pincel cônico divergente de luz incidente no espelho, né? E esse ponto vai ser chamado de ponto imagem virtual, porque ele é vértice de um pincel cônico divergente de luz emergente do espelho, né? Então, você já classificou. Agora, objeto real e imagem virtual, tá? Então, veja, o pessoal quer imaginar o objeto como se fosse um objeto. Não, o objeto é o ponto, é o vértice do pincel de luz, né? E real porque o pincel é um pincel cônico divergente, né? De luz incidente. Agora, veja, ó, vamos imaginar o que vem a ser um ponto objeto virtual, né? Então, o que acontece? Incide aqui o raio de luz, tá? Veja, ó, pincel cônico convergente de luz incidente. Estou pegando esse desenho e inverti o sentido da luz. Então, aqui é o ponto objeto. Por quê? Porque ele é o vértice da luz que chega. Então, o objeto está atrás do espelho. Mas veja, não é um objeto, é simplesmente, né, o vértice do pincel da luz que chegou. Por isso que vai ser chamado, né, de ponto objeto, tá? Agora, como é um pincel cônico convergente, então vai ser chamado de ponto objeto virtual. Aí a luz vai ser refletida e vai convergir para esse ponto. Então, veja, é luz emergente. Então aqui vai ser um ponto imagem. Como é um ponto, né, é o vértice de um pincel cônico convergente de luz emergente, então vai ser um ponto imagem real, né? Então tá aí a classificaçãozinha, tá? São os dois casos que você vai ter no espelho plano. O que é importante você notar é que o objeto e imagem, seja nessa situação ou nessa outra, são equidistantes em relação ao espelho. Então o objeto está aqui o espelho, a distância D. A imagem guarda a mesma distância. A mesma coisa acontece aqui. Então essa é a propriedade. Uma vez que você já sabe essa propriedade, você não precisa mais fazer essa construção. Nem essa outra. Você já tem aqui o objeto, tem o espelho, você pega essa distância e joga para o outro lado, né? E aí depois você desenha o raio de luz, tá? Então isso permite que você consiga desenhar a imagem sem ter que ficar usando raio de luz. Por exemplo, tem aqui o ponto A, B e C desse objeto, né? Pego as distâncias, jogo para o outro lado, vou ter aqui a imagem, tá? Note que essa imagem ela sofreu aqui uma reflexão em relação a esse espelho. Então, objeto e imagem, né, formam figuras enantiomorfas. Então, o enantiomorfo vai ser o quê? Você vai ter aqui o espelho, está aqui o objeto, né, está aqui a imagem, né? Essa mão não é igual a essa, né? Ela é a figura enantiomorfa dessa outra. Também não adianta você inverter, né? Quer dizer, agora olhando para essa outra, você consegue imaginar como que é essa. De que jeito, né? Levando ponto a ponto, tá? Então, tá aí o desenho. Translação de espelho, isso quase não cai, mas em todo caso, né? Você tem aqui o espelho, tem aqui o objeto e o espelho está se afastando. Então ele teve aqui um ΔS, né, nesse mesmo intervalo de tempo, né? O que vai acontecer com a imagem? Ela vai ter aqui um outro ΔS, e esse ΔS vai ser o dobro desse primeiro. Então, se o espelho se afasta com uma velocidade v, você vai ter que a imagem está se afastando aqui com uma velocidade 2v. Por quê? Porque o espelho anda d e a imagem está andando 2d. Tá? Tudo no mesmo intervalo de tempo.
tá? Rotação. Bem, se a translação já quase não cai, né, em vestibular, rotação menos ainda. Mas, vamos lá. Então, você teria aqui o seguinte, ó, você tem aqui o espelho, né, e ele vai sofrer uma rotação de um ângulo alfa. Então, incidia a luz, era refletida. Quando você pega o espelho dessa posição e leva para essa outra, né, veja, ó, aqui se tinha normal 1, agora vai ter normal 2. Então, o raio de luz não mudou o seu caminho aqui, ó, ele vem e incide. Só que agora está sendo refletido para cá. Então, quanto que mudou aqui o ângulo? Tá? Dá para você provar que esse ângulo beta é o dobro do ângulo alfa. Tá? Então, se você vira o espelho de 30 graus, você vai ter que o raio luminoso vai estar, né, sofrendo ali uma deflexão de 60 graus. Vai ser o dobro. Tá? Bem, espelho é só isso, espelho plano. Então, vamos passar aí para a próxima, para aplicação. Tá? Então veja, ó, a figura adiante representa um objeto A colocado a uma distância de 2 metros de um espelho S. Né? E uma lâmpada L é colocada a distância de 6 metros. Desenhe o raio emitido por L refletido por S, que atinge A. Então, você quer desenhar aqui o raio de luz que foi refletido. Então, o que você pode fazer? Você pode desenhar a imagem do A aqui, pode desenhar também aqui a imagem dessa lâmpada. E aí você liga, né, ou a imagem do ponto A ao L, ou a imagem, né, da lâmpada ao A. Aí você vai ter uma situação como essa. Tá? Então, veja. Aqui no caso colocou a lâmpada do outro lado e você está desenhando aqui então, né, ó, essa distância você teria aqui de 6 metros, porque vai ser equidistante, né? E aí você vai estar querendo saber qual é essa distância, porque essa distância que está aqui em azul é igual a essa distância mais essa outra, né, que a luz percorreu no seu caminho. Bem, aí o que acontece? Você tem que essa distância é 2, essa distância é 6, então aqui você vai ter 8. A distância entre esses pontos era de 6 metros, e você quer calcular aqui quanto vale a hipotenusa. Do triângulo 6, 8, aqui vai ser 10. Então, calculou qual é a distância. Tá? E aqui é o desenho que está representando a situação proposta. Tá? Então, aparece aí o teorema de Arquimedes. Tá? Então, veja. Primeiro você desenha, né, a imagem, depois você vai usar o raio de luz. Tá? Por quê? Porque o espelho plano não permite isso, porque você sabe que imagem e objeto são equidistantes em relação ao espelho. Né? Exercício 2. Dois espelhos planos, quase paralelos, são separados por 5 metros. E o homem se coloca de frente em um dos espelhos, a uma distância de 2 metros. E ele observa uma sequência infinita de imagens, algumas de frente, outras de costa. Bem, quando você vai no cabeleireiro, no barbeiro, você vê uma situação dessa. Tem um espelho na sua frente, tendo um outro espelho atrás, você vê uma infinidade de imagens. Né? Então, faça um esquema mostrando o homem e os espelhos as 4 primeiras imagens. Indique no esquema as imagens de frente e de costas com as iniciais F e C. E quais as distâncias. Então, tudo passa por você conseguir fazer o desenho. Né? Então, vamos lá. O que você vai ter? Né? Então, você teria aqui o objeto, espelho 1, espelho 2 aqui atrás. Distância de 5 metros, ele está a 2 desse aqui. Então, essa primeira imagem vai estar a 2. Bem, essa aqui é a imagem no espelho 2. Então, se aqui é 3, aqui vai ter mais 3. Aí, essa imagem vai servir de objeto nesse espelho. Então, você vai ter ela sendo refletida e colocando aqui. Então, esse aqui é a imagem desse. Tá? E esse aqui que for formado vai formar uma outra imagem lá. E assim sucessivamente. Tá? Então, imagem de um vai servir, né, de objeto para o outro. E vice-versa. E aí você vai ter uma infinidade. Obviamente, né, você não vai conseguir alinhar perfeitamente paralelo e também a luz vai sendo absorvida, então você não vai ter infinitas imagens, você vai ter muitas imagens. Né? Então, está aí a representação. Né? Então você desenha o objeto, um espelho 1 e espelho 2. Tendo a distância, você vai e coloca lá a imagem. Tendo essa outra distância, coloca do outro lado. E assim por diante. Tá? Bem,
Nesse terceiro, você tem aqui dois espelhos formando aqui um ângulo de 30 graus e incide um raio de luz que vai formar aqui com a superfície um ângulo de 70. Normalmente a gente tem o ângulo de incidência e o ângulo de incidência com a normal. A normal vai estar 90 graus. Então, se você tem esse ângulo de 70, quer dizer que com a normal, que seria 90, você teria aqui então um ângulo de 20. Bem, você tem que pegar esse desenho e fazer uma melhora nele, trabalhar um pouquinho em cima. Então, ele quer saber qual é o ângulo alfa quando aqui é 70. Então, vamos lá. Veja, ó, o raio de luz incidente, você vai ter que esse ângulo com a normal vai ser de 20, portanto, entre esse raio e esse outro vai ser de 40. Bem, se aqui é 40, aqui vai ser 70 de novo, né? Aqui é 30, então aqui é 80, porque é o que falta para 180. Bem, se aqui é 80, aqui é 80, então aqui vai ser 20. Bem, então aqui é 40, aqui é 20, então aqui é 120. E aqui esses dois ângulos são opostos pelo vértice, então o alfa é igual a 120. Tá? Basicamente o que? Geometria. Tá bom? E o quarto exercício aparece campo visual do espelho, né? Que é o que você pode ver através do espelho. Então, a figura a seguir representa um espelho plano, um objeto O, sua imagem I, e 5 observadores, em posições distintas, A, B, C, D e E. Entre as posições indicadas, a única da qual o observador poderá ver a imagem vai ser que posição. Então veja, você tem lá o objeto, tem lá o espelho. Então a primeira coisa é ver onde vai parar a luz que foi emitida pelo objeto e foi refletida pelo espelho. Então para isso vamos fazer um desenho, né? Você tem aqui o objeto, a luz que vem vindo dele incide nessa borda e é refletida. Desse outro atinge outra borda e é refletida. Então essa luz que está sendo refletida está indo nessa região. Isso aqui é chamado de campo visual do espelho, né? E, né, o único que está aqui dentro é o ponto B. Então só vai ser o ponto B, tá? Deixa eu passar aqui para vocês, tá? Somente o ponto B está nessa região, tá bom? Os outros estão fora do campo visual do espelho, tá? Então, o ponto A também muito menos, né? Porque está do lado de trás ali, não tem nem luz passando, tá bom? Então, pessoal, dito isso, como vocês veem, né, essa parte de espelho plano é bastante simples, tá? Sugiro que cate o livro, dê uma lidinha, pega lá o nosso resumo, que tem justamente tudo que foi apresentado hoje, né? E deve ter mais uns 5 ou 6 exercícios para vocês estarem fazendo, tá bom? Então, até o próximo encontro e bom estudo.